Paz do Senhor Jesus, irmãos. Que o Espírito de Deus te ilumine. A imagem está meio ruim, mas que a mensagem da parte do Senhor Jesus possa alcançar os corações dos irmãos que vão estar ouvindo. Na caminhada cristã, algumas pessoas, me pararam, me perguntaram, e curiosa, o que eu fiz para poder estar firme com o Senhor Jesus Cristo. Uma das primeiras coisas foi ter aberto, o coração para Jesus operar, para ele fazer a obra. Mas o que me manteve firme servindo ao Senhor Jesus, o que me manteve firme na obra, o que me mantém firme, cheio de esperança, cheio de vontade, o segredo, o mistério que está por trás disso na minha vida e na vida de grandes homens de Deus, infelizmente pouco é falado. Eu senti no coração de falar, porque eu vou estar... E a própria palavra do Senhor diz que a gente não deve ficar falando, mas a gente tem... Aquilo que Deus nos ensina, a gente tem que passar, que é o poder do jejum. Infelizmente, poucos conhecem, poucos praticam e não sabem nem o que significa o jejum. E quando eu me converti, quando eu fui um novo convertido, eu comecei a entrar na internet, eu comecei a ver o meu pastor orando, aprendendo com ele. Comecei a me aprofundar na escritura e querer saber sobre jejum e sobre orar. E para quem me conhece, sabe da onde eu trabalhei na padaria. E lá toda hora era pão, toda hora era Coca-Cola, era os tipos de doces, de massas, era direto na minha frente. E eu naquele começo, novo convertido, eu no jejum, falei, meu Deus, eu quero o Senhor. Eu sacrificava. Eu ficava 24 horas, irmão. 24 horas sem comer e sem beber nada. Aí vinha aquelas doçuras na minha frente, era bolo, era focaça. E eu rejeitando aquilo para poder buscar o Senhor. Então tá aí um dos segredos da minha fé. Porque se eu não tivesse feito jejum, se eu não tivesse sacrificado a minha carne, alimentado o meu espírito, naturalmente eu estava morto na fé. E até então não estava nem na igreja mais. Eu sempre comecei sem entender o que era jejum, sem saber orar, que a Bíblia vai falar que a gente não sabe orar. Mas eu jejuava. Eu costumava jejuar na segunda-feira e jejuava quinta-feira até a sexta. Tinha dias que eu jejuava de quarta-feira, meia-noite, e ia até o meio-dia da sexta-feira. Um jejum de 1 dia e meio. Passava de 24 horas. Olha, dava uma sede. E eu fui descobrindo que no jejum dá aquela irritação, dá aquele sentimento ruim, mas aquilo ali eu fui descobrindo com o tempo, aprendendo sobre o jejum, que aquilo ali é bom, é algo de ruim que está saindo de dentro de nós, porque quando nós jejuamos, quando nós praticamos o jejum, aquilo ali vai saindo do nosso espírito, vai saindo, às vezes está em coisa escondida que está na nossa vida, que vai saindo através de jejum. Talvez você que está aí, que às vezes serve ao Senhor Jesus, ora, e não vê as suas orações ser atendidas, porque está faltando na sua vida o jejum. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas o nome do Senhor Jesus, ele não basta? Sim. Mas através do Senhor Jesus, através do jejum, da prática do jejum, todos nós sabemos que aquilo ali vai fortificar o teu espírito e você vai estar mais sensível ao Espírito de Deus, e o nome do Senhor Jesus ele vai ter mais autoridade na sua vida
através da prática do jejum. Então tá aí. Se você tem curiosidade sobre a minha vida, por que eu sirvo a Deus com fé, porque eu busco, o segredo da minha vida é o jejum. E eu de um tempo para cá vim pesquisando, buscando, e eu senti no coração, eu não vou falar que foi Deus, porque muitas pessoas têm mania de falar, Deus tocou no meu coração, às vezes foi da carne, mas eu senti no meu coração uma prática de fazer o jejum na base da água, e estou fazendo esse vídeo para poder despertar a sua fé, não é para poder se aparecer, para poder despertar a tua fé, porque eu vou estar meio ausente na rede social e vocês já vão estar sabendo que eu vou estar me consagrando. Jejum com água. Eu senti no coração, como eu disse, não vou falar que foi Deus, eu senti no meu coração de me abster de alimento, todo tipo de alimento, e só fazer com água o jejum de 7 dias. Já está no meu coração já há tempo. Eu pratico. No comecinho da fé, quando eu peguei férias, eu fiz total de 3 dias. Fiquei 3 dias. 3 dias sem comer nada e sem beber. Já fiz de 1 dia e meio, já fiz de 1 dia. De 1 dia foi o que eu mais fiz. Eu sempre fiz de 1 dia. E aquilo ali ia me fortalecendo. Eu se sentia sensível. Então, eu estou fazendo esse vídeo para fortalecer você. Talvez você é uma pessoa que ora, uma pessoa que se consagra. Irmãos, o jejum é tão poderoso, que aquilo que Deus, Ele já te deu, Ele já te entregou, você só vai tomar posse daquilo quando você praticar o jejum. Quando você pratica o jejum, aquilo ali é quebrado. As travas no mundo espiritual é desfeita através do jejum. Olha só que coisa interessante. Deus vira para Josué e mostra a terra prometida. E fala assim, veja a terra prometida, Josué. Toma posse, porque ela é sua. E quando colocar a planta dos pés, tomará posse. Aí, eu meditando nesse texto, a Bíblia diz que Josué chama o povo de Israel para a consagração. E durou 3 dias. Olha só que coisa forte. Então ele se santifica. Josué fala assim, ó, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de nós. Ou seja, ele foi para a consagração. A Bíblia vai falar também de Daniel. Olha só que coisa que eu descobri na palavra. Aí se você tiver dúvida, nunca ouvi falar isso. Talvez o que eu vou falar aqui você nunca ouviu falar. Ninguém nunca falou. Por isso que é bom a gente praticar essa escritura. Muita gente tira e fala assim, o jejum de Daniel, 21 dias. Há muitas pessoas que acham que não adquire aquilo como um jejum, adquire aquilo como um voto. Porque o jejum é abstenção, quando você se abstém total de alimento. Mas ele se alimentou, ele comeu legumes, frutas. Mas era para um propósito, porque naquela antiga lei, não era na graça ainda, aquela comida era oferecido a demônios, às entidades lá. E Daniel não quis se contaminar, então ele se abstém. Mas Deus recebeu. Ele se alimentou com água e com legumes. Mas só que o jejum é muito profundo, a palavra de Deus. Isso que eu vou falar você talvez nunca ouviu. O jejum de Daniel, aquilo ali foi na sua velhice. Você pode meditar. Procura no Google também, o Google está ali para facilitar também. Aquele jejum de 21 dias era no reinado da Pérsia. Já não era Nabucodonosor na Babilônia. Era na Pérsia. Quando ele fez aquela prática de jejum, já tinha se passado cerca de 50 anos. Portanto, o anjo que aparece fala, deixa-me ir, porque virá agora o príncipe da Grécia. E nós estudamos, sabemos que ele estava se referindo a Alexandre o Grande, que foi um rei que também governou depois da Pérsia, para assim depois vir a Roma. Mas o que chamou a atenção, que Daniel ele não jejuou só 21 dias. E também sabemos que ele se absteu de alimentos 10 dias. Mas sabe quanto tempo Daniel ele se consagrou sem se contaminar com as iguarias? 3 anos. Olha só o que está escrito lá em Daniel, no 1º capítulo, e no versículo 5. Olha o que o rei fala. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei.
e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos. Talvez você nunca ouviu falar isso. 3 anos. Para que ao fim desses pudesse estar diante do rei. Ou seja, Nabucodonosor deu a ordem a Aspenaz, aquele que estava encarregado de cuidar dos jovens, de ficar alimentando eles isoladamente 3 anos, com vinho, com carne, com os alimentos, os manjares, só que era consagrado ao demônio. Porém, Daniel ele foi para um voto com Deus. Ele chamou o Aspenaz e fala assim: permita que nós ficamos 10 dias sem se contaminar. Aí a Bíblia vai falar que Aspenaz sentiu medo. Por quê? Como é que os jovens iriam ficar esse tempo todo se alimentando de legumes e estariam fracos? Ele ficaria fraco. Então a Bíblia diz que Deus toca no servo de Aspenaz e cede. Ele, durante 10 dias, ele se alimenta de legumes, de verdura e de água. E quando passa os 10 dias, ele vai na direção de Daniel, eles estão fortes, bochechudos, eles estão musculosos. E ele não consegue entender, ou seja, ali era um voto especificamente para ele não se contaminar. Então Deus honrou. Porque se você ou eu for fazer esse voto com alimento, com legume, nós vamos emagrecer, nós vamos secar. Só que Deus, naquele momento, não permitiu que Daniel emagrecesse. Ele ficou forte. E assim, ele se cumpriu durante 3 anos, se alimentando só de legumes e de verdura. Passou tempo, ele já não estava mais, já tinha passado aquele voto, ele volta de novo e parte para o jejum, para a consagração, para buscar resposta. Ali já era outra ocasião. Mas eu meditando, outra coisa também que eu vou falar, que talvez você vai se admirar, o personagem bíblico que mais jejuou na Bíblia. Eu vou falar para você agora, talvez você não vai achar nem no Google. Eu vou mostrar aqui na Bíblia. Rapaz, é muito profundo. Ele jejuou mais do que Jesus. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias. Ele jejuou mais do que Paulo. Elias jejuou 40 dias. Eu vou falar, muitas pessoas falam que só 3 pessoas jejuou 40 dias, que foi Jesus, Moisés. Moisés jejuou 80 dias. Pode examinar a escritura. Moisés sobe no monte, fica 40 dias sem beber, sem comer, mas ali a glória de Deus estava na vida de Moisés. Quando Moisés desce, o povo estava idolatrando, ele quebra as tábuas, ele volta e fica mais 40 dias, 80 dias. Então era Jesus 40 dias, Moisés, Elias. A Bíblia diz que Elias se alimenta e a Bíblia fala que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias. Então nós conjecturamos que houve uma possibilidade dele ter bebido a água. E estudo vai dizer que o povo judeu andava sempre com aquele equipamento para poder levar a sua água. Claro que não era uma água gelada, era uma água fresca. Mas eu vou estudando na escritura, havia outro personagem que também jejuou. Foi Josué. Porque quando Moisés sobe para falar com Deus, Josué também sobe. Ele fica acima do povo. Ele não fica perto de Moisés até então e nem também tão abaixo. Ele só saiu daquele lugar quando Moisés desce. Olha só que coisa, que revelação. Então Josué também jejuou 40 dias. A gente conclui assim. Mas o personagem bíblico que mais jejuou nas Sagradas Escrituras, vou falar agora, foi o profeta João Batista. Vou falar assim, como que foi João Batista? A Bíblia diz, olha só que coisa forte. E João tinha suas vestes de pelos de camelo e de cinto de couro em torno dos seus lombos. E o seu alimento era locustas e mel silvestre. Ou seja, entendemos que era insetos. Entendemos que ele se alimentou só desse tipo de espécie de alimento. Olha só que coisa forte. João Batista se alimentou a vida toda desse alimento. E, portanto, os sacerdotes, os religiosos, chamavam ele de endemoniado. Portanto, Jesus falando, ele veio, se alimentou, ele não comeu, não bebeu, você chamou ele de demônio. Porém, eu comi, bebi, vocês me chamam também de louco. E então isso mostra que a revelação que João Batista, ele jejuou, ele a vida toda jejuou.
Então eu queria trazer esse estudo para os irmãos, para você que talvez você quer buscar algo da parte de Deus, é através do jejum. Olha que coisa reveladora também. Muitas pessoas falam assim, para expulsar demônios tem que jejuar. Mas através, irmãos, da fé, nós conseguimos expulsar demônios. E quando a gente medita naquilo que Jesus estava falando, é uma coisa reveladora. Olha que coisa forte. A Bíblia diz que veio um jovem que estava se lançando ao fogo e se lançando à água. Olha só que espírito que estava na vida daquele jovem. Os 3 discípulos mais espiritualizados, que era Pedro, João e Tiago, estavam no monte da transfiguração e ficou os demais. Eles não conseguiram expulsar os demônios, o demônio que estava no jovem. Então, quando Jesus chega, ele fala, raça incrédula, perversa, até quando irão me envergonhar? A Bíblia fala que quando Jesus não estava mais perto do jovem endemoniado e do seu pai, o discípulo vem no individual e pergunta assim, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E ele vira e fala assim, por conta da sua pequena fé. Se tiver fé como um grão de mostarda, aí Jesus fala assim, ó, mas para expulsar esta espécie, então Jesus ele falou esta, ele não falou aquela. Jesus estava falando do demônio que estava cegando os discípulos. Isso é muito profundo. Os discípulos estavam cegos espiritualmente, estava dificultando deles crer e ter autoridade para expulsar o demônio que estava no jovem. Ou seja, Paulo vai falar lá em Coríntios que o Deus, com D minúsculo, cegou o entendimento dessa geração. Ele cegou o entendimento para que a gente não crê. Então a gente fica incrédulo, a gente fica duvidoso, a gente fica desconfiado e a gente não tem essa fé para poder expulsar o demônio. Então Jesus estava falando, para você expulsar essa espécie, para essa cegueira, para essa perversidade sair de dentro de vós, vocês terão que jejuar e praticar. Outro episódio, os discípulos de João Batista jejuavam todo dia, e os fariseus. O estudo judaico vai falar que o judeu jejua 2 vezes, e relatam que é terça e na quinta. E eles perguntam, nós sempre jejuamos. Já os seus discípulos, ou seja, quando os discípulos de Jesus estavam perto de Jesus, ao lado de Jesus, eles expulsavam demônio, eles curavam, eles ressuscitavam. Por quê? Porque Cristo estava ali. Mas Cristo iria voltar para o trono e enviaria o Espírito Santo. Ele fala que enquanto tivesse aquela festa, o noivo estivesse presente, não haveria necessidade dos convidados, dos amigos, jejuar. Mas o noivo seria tirado, sairia. Então, os amigos do noivo, todos que tivessem naquela festa, jejuaria. Então, hoje há essa necessidade da prática do jejum. Irmão, o jejum fortalece. O jejum ele é profundo. O apóstolo Paulo, ele perseguindo a igreja, ele atrás dos crentes, ele perseguindo mesmo, ele prendia os crentes. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele ficou cego, ele cai naquele momento, daquele cavalo, ele vai para aquela cidade onde ele for perseguir. A Bíblia diz que ele ficou sem ver, sem beber e sem comer durante 3 dias. Depois dos 3 dias, ele se alimenta. E a Bíblia diz que a escama cai dos seus olhos, ou seja, nós entendemos que a prática do jejum arranca a cegueira espiritual dos nossos olhos. Às vezes nós oramos, nós clamamos, nós buscamos, mas falta algo em nós, irmão, que é a prática do jejum. A Bíblia vai falar também que Jesus ele estava num deserto com a multidões. Multidões foram para comer, multidões foram para ver milagres, multidões foram por curiosidade. Jesus fala assim, está lá em Mateus, no capítulo 15, e está no versículo 35 ou 33, se eu não me falha a memória. Jesus fala assim, essa multidão está comigo há 3 dias. Eu não, olha só, os 3 aparecendo de novo. 3 dias, eu não posso despedi-la, senão elas vão desfalecer no caminho. Olha que coisa profunda. Então a Bíblia fala que aquela multidão estava perto de Cristo.
Enquanto eles estavam perto de Cristo, eles estavam fortes, eles estavam saciados, porque eles estavam alimentados da palavra. 3 dias e 3 noites Jesus pregando o evangelho. Então quando Jesus fala, quando eles voltarem, eles vão sentir fome. Ele pergunta, o que que tem aí? Aí nós sabemos da multiplicação. Jesus vai, multiplica os pães, os peixes e alimentam aqueles homens e eles voltam. Então em estudo a gente tira a conclusão que eles se alimentaram de água. Lá em Atos, no capítulo 27, a Bíblia diz que Paulo estava num barco, na responsabilidade de muitos que estavam naquele navio, no navio, e começou aquele navio meio que afundar. Mas só que Deus, em espírito, diz a Paulo que aqueles homens que estavam no navio era de responsabilidade dele, que nenhuma alma seria perdida naquele momento. A Bíblia diz que no terminar de 14 dias, do 14º dia, Paulo fala assim, coma algo para que vocês não venham desfalecer. Ou seja, Paulo e aqueles tripulantes ficaram 14 dias de jejum. Eu conjecturo, eu não posso afirmar que eles estavam se alimentando de água, como os judeus sempre levavam sua água, porque eles andavam no deserto, eles estavam sempre caminhando. Então conjecturamos que eles estavam se alimentando. O livro de Esté, havia algo que iria acontecer. Se levantaram para matar o povo judeu. Então houve um decreto. E quando Esté soube disso, ela foi, levantou um jejum e disse para que todos os seus amigos, seus familiares, até os animais, todos não viessem jejuar durante 3 dias e durante 3 noites, para que ela fosse se apresentar ao rei, para que a sentença mudasse. Irmãos, o jejum muda sentença. Talvez algo que está preso na justiça, talvez já está há anos, está há anos. A gente está orando e não destrava, não destrava. É porque Deus está falando, jejua, se consagra. Havia um povo de Nínive, um povo que era cruel, perverso, um povo mau mesmo. Eles eram tão cruel que eles pegavam a cabeça, o esqueleto e faziam de muralha. Olha só que coisa. Eles eram tão perversos que até o profeta Jonas, ele não queria levar a profecia. E ele vai. E aquilo que era para fazer em 3 dias, Jonas fez em 1 dia. Olha a pressa que ele tinha. Então conjecturamos que Nínive jejuou 3 dias e 3 noites. O rei, quando soube daquilo, reuniu a todos e disse que nem os animais... Você vê que o jejum ele é tão profundo, até quem não é espiritual, irmão, ele pratica o jejum. Eles praticaram o jejum durante 3 dias e 3 noites, e assim Deus o perdoou. Olha só. E Jonas não tinha falo com o povo de Nínive sobre jejum, só falou, arrependa-se. Mas eles levantaram o decreto. A Bíblia vai falar também que Davi, quando a criança que estava para nascer em Betseba, estava para ser enferma, estava para morrer por conta do pecado de Davi, Davi foi para o jejum, ficou ali noite ali sem comer. E depois de 7 dias, o número 7 é a perfeição, ele ouviu os homens que estavam ali próximo dele cochichando, ele sabia que o menino tinha morrido, ou seja, Davi jejuou 7 dias. A Bíblia vai falar de Esdras também. Jeremias, quando soube das muralhas de Jerusalém que estava destruída, ele foi para o jejum, ele foi para a consagração. A Bíblia vai falar que Davi, ele tinha um joelho assim, tremia. Rapaz, é muito profundo. Há um salmo que vai falar que o joelho de Davi tremia, de tanto que ele jejuava e clamava a Deus. Ela fala, por que Davi era um homem tão espiritualizado? Porque Deus escolheu? Também, mas porque ele se fazia por merecer, ele se consagrava, ele buscava. Irmão, o jejum também ele é cientificamente comprovado saudável. Quando você pratica o jejum, quando você vai para a consagração do jejum, você alimenta, você tira aquilo que está intoxicando o seu corpo. E agora imagina quando nós praticamos para o espiritual. Assim como eu estava falando no começo do vídeo.
Às vezes, Deus já te deu uma benção, Deus já te colocou, Ele já te prometeu. Só que você só vai receber essa benção quando você jejuar. Você vai alcançar aquilo que Deus já te deu no mundo espiritual. Mas através do jejum é quebrado. Você toma posse. O jejum ele muda a sentença. Ele muda aquilo que está ali preso, amarrado ali, quando você pratica. Talvez você fale assim, poxa, mas eu não consigo jejuar com tanto tempo. Você pode dobrar o seu joelho à meia-noite. Você que não tem muita experiência, não tem muita costume do jejum, você pode dobrar, vou dar um exemplo, jejuar de meia-noite até o meio-dia e você entregar, você vai chegar para o Senhor e vai falar, Senhor, meu Deus, eu abro esse jejum, me abstendo de alimentos, você fazer com água, você fala, me abstendo só de alimentos, meu Pai, por uma causa que está ali, por uma enfermidade, por uma causa na justiça. Quando der meio-dia, você vai lá e ora a Deus e se consagra e fala, Senhor, meu Deus, eu estou aqui entregando esse jejum, agradecendo por esse jejum, porque o Senhor me sustentou até aqui. Você vai lá, se alimenta. Se você tem fé, tem força física e espiritual para prolongar o jejum, benção, melhor ainda. Mas se você ainda não tem essa experiência com o jejum, não tem essa prática, porque no começo você vai se sentir irritado. Você faz de poucas horas, mas é uma benção, irmão. Às vezes o jejum de uma pessoa que está começando com pouco tempo vale mais do que uma pessoa que já está há tempo. Porque aquela pessoa ali, pela sinceridade dela, igual eu quando eu comecei sem entender o que era jejum. Aí lá na padaria, lá onde eu trabalhava, era bolo, eu gosto mais das partes salgadas. Era salgado, era pizza. Às vezes de graça para comer, eu não comia. Aí eu também não ficava falando que eu estava jejuando, mas eles sabiam, eles entendiam que eu estava jejuando. Mas eu creio que isso aí me fortaleceu. Na hora você não entende. Quando Daniel fez o propósito para ver resposta de Deus, a Bíblia diz que no primeiro dia, olha só, no primeiro dia Deus ouviu. Mas só que no 21º o anjo desce. Olha que batalha no mundo espiritual. Olha a batalha no mundo espiritual, irmão. O jejum quebra a batalha no mundo espiritual. Ele destrava. E a Bíblia diz que vem Miguel para lutar aquela guerra. Só que depois de 21 dias, a Bíblia vai falar que foi no 24º, no 5º. Foi 3 dias depois que veio a resposta de Daniel. Olha só que coisa forte. Às vezes você pratica o jejum. Você está na prática do jejum. Você não vê resultado ali no momento, mas depois vem as bênçãos. Irmão, há quantos testemunhos de pessoas que se absteu. Há também o jejum que você tira só uma parte do alimento, aquilo que você gosta muito, por exemplo, café. Eu gosto muito de café. Então você tira aquilo que você sacia e substitui por outra coisa. Deus também recebe, irmão. Nós temos que viver agora tudo ou nada. Jesus está chamando para a gente se voltar para Ele, se consagrar. E para ter pessoas fortes na presença do Senhor, buscando o objetivo, aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, irmão. É jejum e oração. Irmão. Jejum e oração. Jejum e oração é a palavra do Senhor. De Gênesis, Apocalipse, você vai ver falar sobre jejum. Os apóstolos costumavam jejuar também. Para consagrar, a Bíblia vai falar para poder consagrar Barnabé, eles fizeram um jejum e oraram, e assim consagraram Barnabé. Eles faziam jejuns, eles faziam consagração, e isso fortalecia o espírito dele. E assim como eu disse, eu senti no meu coração, eu não vou falar que foi Deus que tocou no meu coração, mas eu senti no meu coração de fazer esse de 7 dias, só na água, só na base da água, porque eu quero mais de Deus, irmão. Eu tenho um sonho de, depois de fazer esse de 7 dias, que vai ser minha primeira vez com esse tempo todo, que eu já fiz de 3 dias, depois eu fazer de 21 dias como sem comer, e até chegar a 40, como Jesus fez. A Bíblia diz, lá em Mateus, no capítulo 4, que quando o Senhor Jesus ele recebe o Espírito de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo o conduz ao deserto, e ali ele é tentado pelo diabo 40 dias. Só que a Bíblia fala que ele jejua 40 dias
E só que nós não podemos afirmar que Jesus bebeu água. Porque se a gente afirmar, a gente comete até o pecado da heresia. Mas a gente conjectura que Jesus bebeu água porque a Bíblia diz que ele teve fome. Porque quando a gente está jejuando total, a primeira coisa que o ser humano, isso já é cientificamente explicado isso, a primeira coisa que a gente vai sentir é sede. Às vezes a gente vai orar, vai falar com Deus, já está sentindo sede, já quer beber água. E depois vem a fome. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. Então há essa conjecturação que Jesus ele se alimentou de água. Mas as pessoas falam assim, mas se Moisés ele não bebeu, não comeu, se Elias não bebeu, você acha que Jesus beberia? Então, aí tem essa discussão, mas o importante é a prática, a importância é quando você se disponibiliza, se consagra perante ao Senhor. Eu estava conversando com uma pessoa, olha só como é que Deus está testificando. Hoje, quando eu aproveito, quando eu estou fazendo a entrega, para falar de Jesus para as pessoas. Aí eu parei para falar de Jesus com a mulher, comecei a falar do jejum com a mulher começou a se arrepiar, ela foi fazer uma visita em uma igreja, inclusive até o pastor eu tenho na rede social, mas não vou falar o nome porque é falta de ética, e ela falou, eu fui nessa igreja e estava falando sobre o jejum, que coisa tremenda, é Deus testificando, irmãos, que é mais de Deus, irmão, quer alcançar mais do Senhor, resposta que você ainda não teve, é jejum e oração. Todas as vezes que eu vou jejuar, eu tenho sonhos, eu tenho visões, Deus me dá, Deus sempre me revela algo. É muito forte, é muito forte. E assim é na intimidade com Deus, é na intimidade. Eu sempre jejuo, eu estou num propósito para jejuar, é para buscar dons espirituais. Eu tenho fé, eu tenho sonho de ver curas de paralítico, de ver câncer. Eu quero isso, eu quero Deus, mano. Eu tenho um sonho de ver Jesus Cristo, o teu Espírito Santo convertendo São João da Barra, de fato, ser uma cidade para Jesus, ser uma cidade que vai servir a Jesus. Eu vou fazer a minha parte. E que esse vídeo possa alcançar as pessoas a também ter essa fé, ter essa disponibilidade de ir para cima. Uma coisa também que vai fortalecer o teu jejum é quando você se abstém de rede social. Eu, por exemplo, eu estou 3 anos que eu não assisto mais TV. Eu não assisto mais, é uma opção minha. Ah, é pecado? Não, você pode ver, mas aquilo ali vai roubar tempo. Então eu não assisto. A única coisa que eu fico é no WhatsApp, no Facebook e no YouTube. Que eu boto às vezes ali para aprender vídeo, fundo musical. E o Facebook para me postar. Mas eu posto logo sai fora. Estou fazendo aqui o vídeo agora, eu evito o máximo. Às vezes quando eu me distraio um pouco, eu vejo, meu Deus, às vezes as pessoas passam tanto tempo no TikTok, passa tanto tempo no Instagram, né? Passa tanto tempo no Facebook. E aquele 10 tempos, eu falei isso comigo, falei 10 tempos de Facebook ali, às vezes, vendo uma coisa que não é para edificar a fé, 10 minutos que você está no YouTube, que você está vendo coisas que não edificam, você se consagra para Deus. Então, os jejuns, o meu, ele vai ser mais eficaz quando você se abster dos alimentos, se consagrar ao Senhor e também se consagrar das coisas que não vai edificar a sua fé. Você vai se fechar para Ele, você vai se voltar só para o Senhor. E ali você vai espiritualmente crescer. Talvez você está em busca de um dom espiritual, você tem um desejo de profetizar, de falar, é através da consagração, irmão. Eu quero buscar, porque eu vou pedir ao Senhor, eu quero os 9 dons, quero ser usado nessa geração. Eu peço a Deus, Deus me usa nessa geração, que através da minha vida, outras pessoas vão ser alcançadas. E eu fiz esse vídeo, eu senti no coração, porque já me pararam na rua para perguntar, Bruno, o que você fez, Bruno? O que você faz? Irmãos, é jejum. Eu jejuo muito. Eu jejuo, eu fico sem... Eu me abstenho de alimento, eu me sacrifico. Só que eu não fico falando. Só que esse vídeo é para poder edificar. Infelizmente, hoje, nas igrejas, não todas, mas não tem esse ensino. E muitos crentes, às vezes, por não ter esse ensino, não pratica. E por não praticar, é fraco. O que tem de crente frustrado na fé, o que tem de crente decepcionado na fé. Irmão, se Paulo,
ele jejuava, se consagrava, imagina nós. Nós também temos que jejuar e praticar também. A Bíblia diz, está lá em 2 Coríntios, se não falha a memória, Paulo vai falar que ele passava sede, ele passou fome. Então ali a gente pode entender que não era especificamente um jejum, mas era porque ele estava ocupado na obra. Então teve momentos que ele não tinha como se alimentar, porque ele estava fazendo viagem. Paulo era missionário, ele fazia missões. Então a Bíblia fala que ele passou sede, Paulo passou fome e vários dias em jejuns. Olha só a vida do apóstolo Paulo. Paulo era um homem de jejum, era um homem de consagração. E esses homens do avivamento dos séculos passados, que tem hoje livros, tem homens que não foram da Bíblia, mas que praticaram a Bíblia, foram homens que se consagravam, eram homens que jejuavam muito. E eu senti no coração dessa prática do jejum na água. É um jejum prolongado, que isso possa despertar o seu coração também a fazer. Como eu disse no vídeo, talvez você não tenha costume de fazer, faça de meia-noite a meio-dia. Faça na hora que você acordar. Talvez você acorda às 6 horas, faz das 6 até meio-dia, faz das 6 até as 6 da tarde, entrega. Os judeus, ele faz antes do pôr do sol até o outro do pôr do sol. Eles têm esse costume. Então assim, vai nos fortalecer, vai nos preparar. Então os irmãos vão estar, talvez os irmãos vão até sentir minha ausência aí, mas eu vou para essa consagração, em nome do Senhor Jesus. Como o próprio Senhor Jesus, não fazia como os hipócritas ficar falando, mas eu senti no coração de fazer esse vídeo, que esse vídeo possa alcançar o seu espírito, te fortalecer. Você que quer ter algo a mais da parte de Deus, irmãos, eu quero mais de Deus, eu quero viver o sobrenatural. Eu sempre, quando eu estou orando, falando com o Espírito Santo, eu falo: Senhor, eu nunca fui bom em fazer nada. Eu nunca me esforcei em nada para mim ser profissional na minha área. Erro meu, não estou culpando a ninguém. Mas nas coisas do Senhor eu quero ser o melhor, eu quero dar o melhor. Não ser melhor que ninguém, mas eu quero dar o melhor que eu posso. Quero me aprofundar. E assim eu vou nessa busca aí. E que esse vídeo possa ter falo ao coração dos irmãos aí, despertado a fé dos irmãos, para os irmãos também partir para essa consagração com o Senhor, buscar da parte de Deus. E eu estava falando com uma pessoa hoje que eu iria praticar o jejum, esse jejum prolongado, o que eu vou fazer de 7 dias em nome de Jesus. E se dependendo eu tiver forte espiritualmente, emocionalmente, porque vai ser a minha primeira vez, eu vou prolongar até 10. E depois que eu praticar, eu vou falar as experiências. Eu vou passar a fazer vídeo falando sobre isso, porque muitas vezes nas igrejas não falam, entendeu? Então eu vou viver essa experiência para poder passar para os irmãos também, para os irmãos se fortalecer. É uma arma, irmão, é uma arma. E o diabo, olha só, o jejum, ele é tão poderoso que toda vez que você faz, acontece algo ruim. Olha só, há relatos de pessoas que abrem o jejum, acontece, alguém chama para fazer alguma coisa, agarrar coisa pesada, para fazer, é alguém que se levanta. Eu fiz um jejum, eu não vou falar o lugar, porque é falta de ética. Eu fiz um jejum, ninguém sabia que eu estava no jejum. Se levantou, irmão, você pensa que eu não passo? Não, irmão. Já se levantou religioso, já se levantou pessoas de outra religião, já se levantou ateu, já se levantou desengrejado para me afrontar. Por isso que a gente tem que estar na palavra. E essa última agora, se levantou um que estava magoado, começou a me ofender, me falar um bocado de desaforo para mim, e eu quietinho. Ó, eu não vou sair da graça não, estou no jejum. Senão eu vou quebrar o jejum e ainda vou sair da graça. Então, quando a gente pratica o jejum, quando a gente se consagra, Satanás ele vai se levantar, ele vai usar a pessoa. Porque o Espírito Santo e o espírito do demônio, ele é espírito, então ele precisa de um corpo. Olha só que coisa forte. O espírito maligno estava naquele homem, que o demônio que estava ali, do gadareno. O demônio vira para Jesus e fala assim, ordena que nós
vamos até a manada de porco, ou seja, o espírito, ele procura um corpo. Você vê que até nos animais, às vezes você faz um jejum, tá o cachorro latindo, tirando a concentração. Às vezes o demônio, ele usa o animal. Ele usa animal também, é base bíblica. Deus usou o jumento, o diabo se manifestou nos porcos ali, naquele momento ali. Às vezes está lá o cachorro lá latindo, lá barulho de gato, lá no telhado, lá às vezes até a seta do diabo ali, para tirar a concentração do seu propósito, do seu jejum. Então é normal, irmão, você se irritar no começo, você sentir, mas quando você sente aquele sentimento ruim, quando você sente aquela coisa ruim, às vezes vontade de falar o que não deve, vontade de xingar, aquilo ali está saindo. Através do jejum você está se limpando. Através do jejum você vai descobrir o que estava escondido. Às vezes, eu não vou mentir. Quando eu estou jejuando, muitas das vezes eu sinto vontade de ofender. Quando eu estou jejuando, eu sinto vontade, às vezes, de falar palavras duras, de xingar. Eu já estou 3 anos sem xingar, mas eu sinto vontade. Por quê? Porque o jejum está liberando de dentro do meu espírito aquilo que está ruim. Por isso que quando nós jejuamos, nós estamos sensíveis ao Espírito de Deus, a gente está mais leve espiritualmente. Ou seja, as contaminações, as impurezas, ele vai saindo. Rapaz, é muito quando eu fui descobrindo isso, ele vai nos limpando. E aí, com a prática, com a busca, você vai ficando mais sensível a Deus. Você vai ficando mais sensível ao Espírito Santo. Por isso, a importância dessa prática de estar sempre jejuando. E no jejum bíblico, como eu citei, jejuaram. Daniel jejuou por resposta. Talvez você quer a resposta de Deus. O jejum está aí uma fonte poderosa, resposta de Deus. Houve também um jejum para mudar a sentença. Havia um decreto, Deus ia julgar o povo de Nínive, eles foram para o jejum. Talvez há algo na justiça, talvez você está sendo julgado injustamente, ou talvez justamente mesmo, há erro que você fez, mas através do arrependimento, do jejum, Deus muda a sentença. O decreto, quando se lançaram contra o povo judeu, lá vai Esther, se consagra, faz o jejum, e Deus também muda a sentença. Olha que coisa forte, muito profundo. Houve também um jejum de lamentação pela morte de Saul, está lá no livro de Samuel, muito profundo também. Então, há jejuns para vários tipos de propósito. E como eu disse, o meu especificamente para buscar a presença do Senhor Jesus, a unção de Deus, para me poder ganhar a alma para Jesus, para poder pregar o Senhor. Porque eu não tenho medo de falar isso, eu não ligo para o que os outros vão pensar, porque é fato. Nós vivemos numa cidade que é prostituta, e prostituta na Bíblia vai falar que é uma cidade idólatra, que se corrompe, aquilo que não é Deus. E como a nossa cidade ela é prostituta, é uma cidade idólatra, o nosso continente sul-americano todo é uma cidade idólatra. Portanto, eles idolatram lá e colocam lá uma imagem como se fosse a senhora do Brasil. Quem é espiritual já entendeu o que eu estou falando. Então, a nossa cidade é uma cidade que há demônios. E como Daniel, a Bíblia vai falar, no mundo, no ar celestial, os demônios ficam ali. Aqui é o primeiro céu, os demônios ficam no segundo céu, e ali acima está o trono do Senhor. O apóstolo Paulo, de tanto se consagrar, buscar, ele foi arrebatado até o céu, mas Deus não permitiu que ele visse muitas coisas ali, talvez para que ele não venha se soberbecer. Mas ali no segundo céu há uma batalha espiritual. E como a nossa cidade é uma cidade que é prostituta, então há essa resistência, as pessoas não crêem. Você fala de Jesus, as pessoas não crêem. E quando esses demônios ele cair por terra, através da consagração sua, Deus te chamou, irmão, irmã, Deus está te chamando. Deus me chamou e está te chamando também. Através da consagração sua e a minha consagração, nós orando, nós vamos quebrar essa resistência que está aqui nessa cidade. E quando esses espíritos malignos que estão aqui nessa cidade cair por terra, aí, irmão, as pessoas vão crer. Elas vão crer. Porque, olha só que coisa forte.
Quando os profetas pregavam, quando eles falavam assim, arrependa-se, arrependa-se. Então há uma ordenança da pessoa se arrepender. Mas muitas das vezes, por conta da cegueira espiritual, dificulta dela tomar essa decisão de se arrepender. E de se arrepender, que eu falo, não é remorso, é arrepender de tomar uma decisão de se voltar para Deus, para Jesus, observar os seus mandamentos. Mas aí há essa batalha espiritual. Nós somos, quando o próprio Davi vai falar que o Senhor Deus é o meu escudo, que ele me protege das setas ao meio-dia, as setas que vêm sobre ele, ou seja, há setas espirituais. Por isso que há tantos acidentes nas estradas, por isso que há tantos estresses de motoristas brigando com o outro, mortes nas estradas. Às vezes o carro está ali andando, uma moto, entra um animal na frente ali, a pessoa sofre um acidente, ou seja, são batalhas espirituais, porque o mundo é espiritual. Por mais de você habitar num corpo físico, você é um ser espiritual, há uma alma, há um fôlego de vida dentro de você. E são coisas que vão ser destravadas através do jejum, através da consagração com o Senhor Jesus, através da consagração com Deus. E assim o seu espírito estará fortalecido para a gente poder alcançar a essas almas. É muito profundo. Eu estava vendo um testemunho de uma grande mulher de Deus, uma evangelista chamada Maria Lorena. Ela é da Deus e Amor, todo mundo sabe que essa igreja é uma igreja de oração. Ela, quando foi fazer o evangelismo na Angola, havia resistência. Ela foi para o jejum, consagração, e ali quebrou. E hoje, naquela parte, naquele continente, o que tem de crente? E na Angola, lá não tem muita idolatria. Lá é mais satanismo, bruxaria. Tem relato de bruxos que até voam. Olha só como é que a magia é poderosa lá, entre aspas. Que o mal também tem um certo poder. E também ali ou há bruxaria ou há crente. Já o nosso continente sul-americano já é bruxaria e idolatria. Aí é uma batalha espiritual. Só através, irmãos, do jejum e da oração que a gente quebra essas barreiras espiritual. E assim também vai trazer saúde para a sua vida. O jejum cientificamente, os médicos eles falam que o jejum ele é poderoso para a saúde. Ele te limpa, ele te purifica fisicamente e assim também te fortalece espiritualmente. Então, eu senti no coração de fazer esse vídeo para te fortalecer o jejum. Talvez você será um crente ou uma crente completo. O que está faltando para você ser completo, o que está faltando para você ser perfeito, como Deus diz, ser perfeito na minha presença, Abraão, é a prática do jejum, é a prática da consagração. Se consagra, se busca, vai para cima. Nós não temos... Olha só, às vezes eu falo com o meu espírito. Quando eu era do mundo, eu virava o dia, às vezes bebendo, praticamente bebendo, era o que eu mais consumia, às vezes drogado, virava o dia. Só que para as coisas de Deus, a gente sente aquela dificuldade para poder jejuar, para poder se consagrar. Aí que Jesus ele vai falar que os filhos das trevas, né, eles são mais prudentes, né? Porque pro mal eles botam a força, a gente quando está no mundo, a gente coloca a força naquilo, mas quando é para poder... E há pessoas, às vezes, que não gostam de jejuar, fala, não gosto, não consigo. Mas aí o médico manda, pede, porque é para a saúde, aí a pessoa fica o dia todinho jejuando, para poder fazer o exame. Mas para buscar o espírito, o fortalecimento espiritual, não faz. Então aí já é a prioridade, o que você quer. Se você quer as coisas do mundo ou do espírito. Se você quer a coisa do espírito, irmão, é jejum e oração, é consagração, é fortalecer, é afligir. Havia também um jejum que o judeu praticava, está lá em Levítico. Eles matavam um bode e pegavam aquele bode e lançavam sobre o deserto. Eles faziam 2 sacrifícios. E pegavam o sangue, aspergia sobre o povo. Era chamado o dia do perdão, o Yom Kippur. Eles ficavam 24 horas em jejum, se consagrando.
uma forma também que eles faziam. É o chamado dia do perdão. E assim como eu falei aqui no vídeo, o jejum que Paulo fez de 3 dias, o jejum de Esther, de Nínive, e fora o jejum que Paulo fez também naquele navio, ficou 14 dias ali, eu conjecturo, não posso afirmar, mas eu acredito que ele estava na água. Assim eu senti no coração. Como eu disse, não vou falar que foi Deus. A gente tem mania de falar que Deus falou. Às vezes Deus não falou nada. Mas eu vou fazer desses 7 dias só na água. E se eu sentir o espírito fortalecido, o corpo, porque relatos, irmãos, do jejum, no primeiro dia, irritação. É normal, você sente, eu gosto de comida, eu gosto de me alimentar. No primeiro dia, você sente a irritação, você sente ter a raiva da pessoa. Mas aquilo ali, como eu disse, está saindo, você está se purificando. O segundo dia, há relato de pessoas que têm esse costume. Eu já fiz 3 dias total, mas sem água, então eu fiquei naquele momento irritado e não passei. E há relato de pessoas que têm a experiência com água, que quando passa dos 3 dias, a pessoa não sente mais fome. Aí a gente entra no mundo, naquela atmosfera espiritual, a gente vai embora. É assim que Deus quer na nossa vida. Deus está te chamando para algo a mais. Deus está te chamando para algo novo, como aquela canção, eu quero viver algo novo. Vamos fazer coisas que vai nos fazer diferentes na presença do Senhor. Eu gosto sempre de ver relatos, testemunhas de pessoas que têm experiência com Deus. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo era homem de jejum. Paulo se consagrava no jejum. E assim como eu falei, eu vou para essa prática desse jejum, eu senti no coração de fazer os 7 dias na água, vou estar me ausentando, talvez eu entre só para postar coisas de trabalho, vou estar me ausentando e vou ter essa experiência com Jesus para me poder falar para vós, para todos vocês, porque a experiência que Deus me der, eu vou falar para vós. E futuramente também, vou estar fazendo a obra do Senhor, estou no coração já de voltar fazendo, já estou um tempo sem fazer, e estou esperando algo da parte da minha saúde também, para me cuidar, para me poder dar mais atenção, fazer a obra do Senhor. E estou me preparando. O Senhor Jesus, ele vai manifestar a glória dele nessa cidade. Irmão, São João da Barra é do Senhor Jesus, irmão. Literalmente, às vezes a gente fala por falar, São João da Barra é do Senhor Jesus. Nós vamos buscar essas almas para o Senhor Jesus, santificar, se consagrar, buscar, e quanto se pode achar, Jesus ele está voltando. Nós estamos vivendo a última era, nós estamos vivendo o último momento. Eu particularmente, eu creio, isso é minha crença, que eu sou da geração que não verá a morte. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que Jesus Cristo volta para buscar a igreja dele. Mas enquanto isso, nós temos que se consagrar e buscar a alma dele. Há um texto bíblico que vai falar que quando o evangelho todo for pregado, Jesus volta. Ou seja, o evangelho está sendo pregado por redes sociais, está espalhados pelo mundo todo. Em cada lugar no mundo, no planeta, a palavra do Senhor está sendo levada. Então isso mostra, a Bíblia vai falar também da figueira. Olhar os sinais da figueira, nós entendemos que é Jerusalém. Olhamos para Jerusalém, olhamos para as notícias que está acontecendo no mundo. Tudo que Deus disse, principalmente lá no livro de Mateus, já está se cumprindo. Então, a qualquer momento, o Senhor volta e busca a igreja e as almas para Jesus. E Jesus ele vai falar, e as obras, e as minhas obras. E através da consagração do jejum, da consagração do propósito, a gente tem essa sensibilidade para poder buscar essas almas para o Senhor. Que esse vídeo possa ter falo ao coração dos irmãos, que o Espírito Santo fale melhor, fortaleça, te encoraje a se consagrar na presença do Senhor. Pratica, faz essa experiência. Tá aí, hoje eu decidi falar o segredo da minha força no Evangelho, de estar firme com o Senhor. É minha vida de jejum, irmão. É minha consagração. O jejum, eu me consagro, me abstenho. E isso aí me fortalece. O segredo meu sempre foi esse. E a oração também. Sempre dedico
minha vida de oração e o jejum. E vou para algo novo com o Senhor, e que vocês também possam ser encorajados também de participar, de se voltar para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos aí, as irmãs, em nome de Jesus. Deus é contigo, Deus conta com você para essa obra.